Pessoal, agora vocês estão conseguindo me ouvir direito? Ouvir mais melhor agora? Daniel, agora consegue me ouvir melhor? Tá bem melhor. Aí o pessoal tá me ouvindo também? Eu tô te ouvindo legal, agora sim. Gente, desculpa aí, foi um pequeno problema técnico aqui que a gente teve, mas isso é normal, né? Daniel estava se apresentando, e aí, Daniel? Vamos lá. Então vamos retomar aqui, Alessandro. Aí, como eu falei, Uhum. Boa noite, galera. é, sou um apaixonado por ciclismo, né? Minha formação é administração, com especialização em hotelaria e turismo. Show de bola. Tem 22 anos que eu pratico o ciclismo, tanto o mountain bike quanto o speed. Hoje não participo mais de competições, só de passeios mesmo e alguns cicloturismo, algumas cicloviagens, né? Trabalho na loja há 17 anos, que é o período que a loja existe, né? 17 anos. Eu trabalhava no banco, Banco do Brasil. Saí do banco e fui trabalhar na Performance Bike junto com o Henrique, né? A gente formar a parceria lá que hoje a gente tem. Então, eu acho assim, com algumas viagens que eu já fiz, por trabalhar na loja, a gente também acaba atuando na mecânica, vou poder trazer uma colaboração para vocês aí nesse bate-papo que a gente vai ter agora. Quando você me chamou, eu confesso que eu fiquei bem eufórico, porque é uma área que eu gosto muito, que envolve tanto o mountain bike, que eu gosto, e algumas viagens dessas grandes, acaba sendo um turismo, né? Você sabe tão quanto eu, já fez grandes viagens aí. Eu até hoje fiz 4 cicloviagens, a maior com 6 dias de duração. Então a gente vai poder trazer aí algumas informações, algumas dicas para a galera, tá? Show de bola. Sim, para a galera que está entrando agora aí, que entrou, né, nos últimos minutos aí, a gente está com o Daniel. Para quem não conhece, né? Daniel é um parceirão nosso aí, é um amante como a gente, que gosta de pedalar bastante. E assim, quando a gente foi fazer como se a escolha para as pessoas, né? A gente não poderia deixar o Daniel de fora, justamente pela experiência que ele tem e pela parceria e pelo, eu digo que ele tem um coração que sim, não cabe dentro do peito, porque ele ajuda a gente bastante, não só nos eventos, né, que ele é lá da Performance, a Performance sempre está nos ajudando aí, não só nos eventos, mas também não em pedais curtos, algumas comemorações que a gente faz, a Performance Bike sempre está junto com a gente. E quem não conhece a Performance Bike, eu digo o seguinte: quem não conhece, vai lá conhecer, pois é uma das lojas aqui de Anápolis, se não a melhor, as melhores, a melhor loja de bicicleta que tem aqui em Anápolis, em questões de qualidade e experiência, justamente pela presença do Daniel lá, que é um cara que entende tudo de bicicleta. E assim, ele é que vai dar as dicas para nós hoje. Você, futuro participante do Cidades Históricas, que é um pedal a longa distância, e as dicas que ele vai dar. Tá? E no finalzinho aí a gente vai fazer um sorteiozinho aqui, a gente vai fazer algumas perguntinhas, quem tiver atento vai saber, né? E aí a gente vai fazer um sorteio, tá bom? Daniel, para você que tá aí caminhando aí, mostrando a sua casa para nós, tá, é, vamos lá, por exemplo, o cara quebrou no meio da trilha, e aí, como é que ele faz? Alessandro, tô só buscando aqui, meu sinal tá muito ruim. Vou ter que buscar um sinal. O pessoal disse que você vai sortear essa bicicleta sua aí atrás aí, ó.
Essa, É essa, doido, é? vou tentar, vou tentar. Quem sabe até o final do evento aí. O... Tá me ouvindo, Alessandro? Eu tô perdendo o sinal, cara. Sim. Estamos aqui firme e forte. Então, enquanto o Daniel tá procurando aí o ponto ponto da internet dele, ó, ficou bom agora, hein? Ah, beleza. Aí, ó, show de bola. Agora, o pessoal tá falando que você vai congelar aí fora aí, ó. Você tá de blusa? Tô de blusa, tô tranquilo. Sente frio mais não, né, Daniel? Calejado com esses pedal. Rapaz, ontem eu passei um frio num pedal. Fazia tempo que eu não andava à noite, hein? Fala não. Pois é. Daniel, conseguiu acertar aí? Então, enquanto o Acertei. Daniel acerta ali, é o seguinte, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, o kit que a gente vai estar sorteando. Tá aqui, ó, da Fugaz, ó. Tem gelzinho, tem um trem aqui que parece um ketchup, mas não sei, é um negócio de, é um pré-treino. Aí tem outros aqui, dois pré-treinos aqui também, ó. Fugaz, quem não sabe, é uma das marcas que patrocina o Brasil Ride. A gente ganhou 4 kits deles, tá? Para essas lives que a gente está fazendo. E é isso aí, tá? O Daniel provavelmente deve ter alguma coisa também, mas é isso aí, tá? Cidades históricas vai acontecer mês de dezembro, se Deus quiser, e a pandemia deixar, e eu acredito que vai acontecer. Então, assim, é um pedal muito bacana da gente fazer, e é isso aí. Beleza? É isso aí, Sandro, né? Não, filho, você não é veneno, não. Você não é veneno, não. Não. Então, assim, a gente vai estar sorteando no final, galera, mas é uma coisa bem mais é simples, mas assim, é bem bacana, né? Eu não experimentei ainda, né? Mas eu acredito que vai ser, ó, tem um pós-treino aqui, tem o durante, tá vendo aqui, ó, durante, e aqui tem o outro aqui, ó, que é o depois do treino, bacana. E aí, Daniel, agora parece que acertou, hein? Achei aqui, vim pra perto do roteador aqui que ficou bom. Então tá bom, então. Então, é, com a palavra agora o Daniel, com as dicas dele, ele vai falar muita coisa assim bacana sobre mecânica, parte mecânica, e vai contar para nós também um pouco da experiência que ele teve em alguns casos, né, que ele teve que fazer alguma manutenção na trilha. Por exemplo, para a gente começar já a engajar o nosso bate-papo, no último Cidade Histórica eu tive um problema no PowerLink, né, que ele soltou de um lado e ficou agarrado do outro. Né? Nesse caso, Daniel, o que, que você acha que a gente pode fazer? A gente tem que trocar a corrente? O que a gente faz? Beleza, Alessandro. A gente vai estar falando. Eu até trouxe alguns brindes relacionados a esse pedal longo. Igual você falou que ia fazer um sorteio. Eu trouxe uma Luceira da Algu, que é nossa parceira lá na Performance. A gente usa na manutenção das bikes. E trouxe um LED. Muito importante. Nós vamos estar falando do LED. Ele é muito importante. E vai chegar um momento que eu vou explicar sobre ele. Como você falou aí dos suplementos, que nesses pedais longos é muito importante, né? Uhum. Como você perguntou do PowerLink, a maioria do pessoal aí já sabe, mas assim, não custa frisar. O PowerLink, gente, é uma emenda rápida para você ter na trilha, porque você vai, se a corrente rebentar, você tem esse elo de emenda rápida que vai te tirar do prego, né? E só explicando o que é o PowerLink. Aí, com relação ao que você perguntou da corrente,
O que teria que ser feito é, vamos dizer assim, observar se a corrente está em bom estado. Se ela estiver em bom estado e algum colega tiver o PowerLink para estar substituindo, era bacana porque sairia ali da situação adversa, né? Não ficaria na mão e não desperdiçaria a corrente. Mas a gente pode ter uma situação também que ninguém tem o PowerLink. Aí o que tem que ser feito? Retirar aquele elo que ficou danificado e fechar a corrente. Para isso, teria que ter algumas ferramentas que é muito importante ter no pedal de longa distância, né? Eu sempre friso que a gente, quando vai fazer alguma pedalada, nesses 22 anos eu já vi muitas situações que poderia ter sido evitado, né? E o que eu falo muito assim, de ter as ferramentas e fazer o quê? Uma pedalada, eu falo muito pro pessoal assim, eu tenho um lema quando eu levo algum grupo, ou quando eu estou com algum grupo, fazer o pedal ser uma aventura e não uma loucura. Uhum. Então, como que a gente vai fazer esse negócio ser uma aventura? Às vezes o pedal que eu faço com todas as medidas de segurança, com todos os cuidados tomados, ele vai virar uma aventura. E a gente vai chegar todo mundo tranquilo. E quando não é tomado nenhuma devida segurança, não é checado nisso, isso já vira às vezes uma loucura, né? E já vi casos de gente que ficar no prego longe de casa, ter que arrumar carona, outros sofrer acidente, enfim. Ter que tomar esses cuidados. E como você me perguntou da situação que você passou nas cidades históricas do ano passado, eu fui testemunha lá, não fiz o percurso porque eu não pude. Esse ano, se Deus quiser, eu vou estar lá. Aí. Isso aí, já estou treinando para isso, tentando baixar peso. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, o ideal é que tivesse um PowerLink reserva, né? Como você já tinha a emenda lá na corrente e estourou, tivesse outro para substituir. Não tendo, fechar a corrente com o pino mesmo. Aí tiraria o PowerLink, tiraria o elo que danificou e fecharia ali com o pino da corrente mesmo. Isso seria o que a gente fala ali, uma situação para sair do prego, sair dessa condição adversa. Entendi. Entendi. E no caso, quando não tem o PowerLink, parece que normalmente nos kits de chave que a gente encontra aí na loja, tem eu esqueci o nome daquela chavinha que tira o elo da corrente. Como é que é o nome daquela chavinha lá? Beleza, vamos falar aqui. Como eu vim preparando para a gente estar falando aqui nessa situação de pedal longo, tem algumas coisas que devem ser tomado como cuidado, né? Uhum. Eu sempre falo assim, fazer um kit de sobrevivência, eu falo um checklist. Nesse checklist, eu sempre coloco um jogo de ferramentas. E a ferramenta que você comentou é a extratora de corrente. É uma chave extratora de corrente. Você encontra ela avulso, né? Só a corrente, só a chave extratora de corrente. Ou hoje o pessoal já gosta muito daqueles canivete de chave Allen, que nele também já vem a extratora de corrente, que ficaria em uma ferramenta só, você teria as Allen para se precisar apertar algum parafuso e também fazer esse reparo na corrente. Entendi. Tá. Hoje em dia o que a gente observa é que as bicicletas, assim, elas têm evoluído, assim, evoluído bastante, né? Nos últimos 3 anos, né? Hoje a gente quase não vê, por exemplo, bicicleta com aquele parafuso de aperto nas rodas, né? Que antigamente você tinha que levar uma 916 grandona assim dentro da mochila. Verdade. Tinha, né? Hoje em dia a gente não, graças a Deus, a gente não tem, assim, pelo menos assim, eu tenho observado que são poucas, né? A não ser essas bicicletas mais
mais antigas, né? Que as pessoas têm como relíquia em casa, então são bicicletas que não vai para trilha nem tanto, né? Mas pode acontecer de existir, às vezes, um cara desse entrar numa trilha, numa latada dessa, para fazer um pedal de longa distância com a bicicleta desse jeito? Você acha que pode existir? Alessandro, como eu venho falando, hoje com o crescimento do esporte, algumas pessoas estão querendo fazer uso desse esporte e às vezes não tomam as devidas cuidados, os devidos cuidados. Não Certo. pega as devidas orientações, né? Que deveria ser pego com alguma pessoa. Eu vejo as pessoas irem para a trilha, às vezes sem os devidos cuidados, às vezes vai na inocência mesmo e acaba sendo surpreendido. Não era o Certo. indicado, né? Porque essas bikes, assim, sistema de porca, bicicleta mais simples, não são preparadas para a trilha. Eu até falo muito assim, hoje a gente tem duas situações para quando você vai pensar em trilha. Você tem que estar preparada em dois sentidos. O corpo, né? Você vai para um lugar diferente, um lugar remoto, que às vezes não vai ter uma ajuda, e você tem que também estar com a bike preparada. Quando eu falo bike preparada, não precisa ser valores exorbitantes. Às vezes eu falo para o pessoal isso, a bike tem que estar preparada, não quer dizer que são bicicletas caras, né? São bicicletas com os devidos cuidados já, com essa, igual você falou assim, hoje uma bicicleta de porca, você já nem vê na trilha, porque se furar um pneu, precisar fazer uma manutenção, fica inviável, você tem que levar muita ferramenta. Hoje o que eu vejo, assim, a bicicleta tem que ter um eixo de pressão, uma blocagem, né, para você retirar a roda, fazer a manutenção. Algumas hoje já usam o sistema de eixo passante, que usa uma chave Allen, então o canivetinho de chave Allen que a gente citou no começo do bate-papo, Uhum. que é o mesmo que vai ter ali nele uma chave de corrente. Levar uma bomba, né, a pessoa tem que ter uma bomba ali para esses devidos manutenções, né, precisar encher um pneu, e a câmara de ar. Outra coisa também que eu vejo está acontecendo muito, que deixa a bicicleta estragar, que deixa danificada, é falta de lubrificação. Foi um dos motivos que Tipo eu, né? a serinha da Algu para a Tipo gente eu, né? sortear. E então, assim, a gente tem que estar sempre trazendo as pessoas para a trilha, né? Que a gente vamos dizer assim, incentivador. Você cito aí, você é um dos grandes incentivadores que faz por amor isso aí. Eu também tento incentivar ao máximo, trago todo mundo que posso para nossas pedaladas. O que é esses devidos cuidados? Tanto na parte da bike, lógico, é igual eu falo, não é bicicletas caras, é bicicleta só preparada, porque, igual a gente falou, como a gente é incentivador, eu sei que no começo as pessoas vão vir com as bicicletas. A internet do Daniel tá caindo. Mas a galera que tá chegando aí, ó, pessoal, a gente tá fazendo uma live aqui com o Daniel, nosso um dos grandes, como se diz, incentivadores aqui de Anápolis e proprietário, né? Junto com o Henrique lá da Performance Bike, ele sempre tá junto com a gente aí e a gente está falando sobre manutenção na bike, como proceder, o que fazer em pedais de longa distância. Beleza? Tá? Daniel, continua seu ponto aí, por favor. Ele tá. Beleza. Tô sofrendo aqui, apanhando esse
Mas, enfim, igual a gente veio falando, né? Hoje eu pensei assim, igual eu comentei aqui, a pessoa, para ela estar buscando o nosso esporte, não é difícil, é um esporte que hoje é um dos mais que mais permite as pessoas participar, porque tem baixo impacto, permite família participar junto, casal, enfim, só buscando esses devidos cuidados, né? Igual eu sempre busco, eu tento orientar, tento estar com o pessoal que está iniciando para passar algumas dicas em todos os sentidos. Se preparando, né? Tanto no depois passam por uma melhor, e aí ela já está treinando, já está evoluindo, já está com o corpo preparado. Aí sim é a hora dela buscar as trilhas, e depois que ela está habituada com a trilha, ela ir no pedal longo, que é o tema que a gente veio falar, pedal de longa duração. E para a gente estar buscando esse pedal de distâncias longas, uma das coisas importantes é estar com o equipamento com a manutenção em dia, né? Você buscar aí uma revisão periódica. Lá na loja a gente fala muito com os clientes, a gente está conseguindo pôr na mente dos nossos clientes a questão que a gente fala da revisão preventiva. O que é isso? É você estar revisando a bike, prevenindo de ela estragar. Por que a preventiva? Ela é mais barata, ela é mais econômica. Tem caso de cliente que, na hora que ele faz a revisão, a gente detecta algum defeito lá, é corrigido e não estraga a peça, que às vezes alguma peça é muito cara. A revisão preventiva, ela evita dessa de estragar lá no meio da trilha e você ficar à mercê, né, de uma ajuda. E isso pode ser frustrante, porque igual o evento Cidades Históricas, tem pessoas que vêm preparando o ano inteiro, e se uma bike dessa quebra com ele lá, ele perde o evento, ele deixa de continuar o evento, e sendo que se o equipamento tivesse com a devida manutenção, ele terminaria a trilha tranquilo, né? Uhum. E eu sempre falo assim, né? A revisão preventiva ela é muito mais econômica, muito mais barata. E ela não te causa acidentes também. Eu já vi alguns casos, igual a gente citou o seu caso aí com o Powerlink soltou, mas se ele chegasse a arrebentar mesmo fazendo força, poderia causar um tombo, um acidente. Isso. Então, é muito importante estar com a bike em dia. Não só a bike, o corpo também. Eu vejo algumas pessoas se aventurando em pedais longos sem ter feito a preparação adequada. Não é a minha área de formação, como eu falei, minha formação é administração, mas por uma longa data de estar no esporte e trabalhar com 3 educador físico, então a gente ouve muito, então você teria que estar com o corpo também em dia, só que não é uma área minha, às vezes é um tema para outra live. E Com o que eu certeza. falo, e a parte de alimentação, Alessandro, que eu vejo muito assim, as pessoas pecando em não levar alimentação, em não dar devida cuidado para a hidratação, que também é uma outra área que não cabe a mim. Mas assim, hoje quando eu ouço falar de pedais de longa distância, eu penso assim, para você ter êxito, ter sucesso, e seguindo o lema que eu falo, de ter uma aventura e não uma loucura, né? Porque essa aventura ela pode no final ser uma aventura bacana e gerar várias conversas, vários anos de história, várias fotos. E já vi situação virar loucura de gente ficar frustrada no meio do mato, precisar de ajuda, enfim.
levar uma queda, e é isso que a gente não quer. A gente quer a primeira opção, que é virar uma alegria, virar uma festa, igual foi o evento de Cidades Históricas ano passado. Eu vi quase, eu não sei certinho, mas 100 ciclistas sair e todos voltar bem, feliz e tirar foto, e é por aí. Na parte que cabe a mim falar, que é na parte mecânica, é esses cuidados de manutenção mesmo. Às vezes a gente vê bicicletas simples, bem cuidadas, terminar a trilha, e bicicletas caras que não foi dado manutenção ficar pelo caminho. Isso é verdade mesmo. A gente já viu isso mesmo. Mas a Mariane fez uma pergunta aí, Daniel, não sei se você viu, você falando sobre a questão da preventiva, quando que se deve fazer uma preventiva? O que ela quis dizer assim, a quantos quilômetros deve se fazer uma preventiva? Ok. Mariana, te respondendo aí é o seguinte, quanto à revisão, hoje lá na loja, a gente tenta, no mínimo, a pessoa teria que fazer uma revisão a cada 1.000 quilômetros. Por quê? Hoje, a maioria dos ciclistas sabe que uma corrente de uma bicicleta, ela dura em média 1.000 quilômetros. Então, para ficar fácil assim, para o cliente, a gente orienta nessa casa de 1.000 quilômetros. Hoje todo mundo tem Strava, todo mundo tem o ciclo computador, o GPS, consegue saber essa quilometragem fácil. Antigamente isso era difícil, não tinha esses recursos todos, tá? Então a gente fala no mínimo a cada 1.000 quilômetros teria que ser feita uma revisão, porque aí nessa revisão a gente mediria a dilatação da corrente. Com essa aferição da corrente a gente evita dela arrebentar, que é um causador de tombo e um causador de a pessoa ficar lá no prego, vamos dizer assim, na trilha. E com essa medição, essa aferição e essa revisão, a gente também consegue fazer com que a corrente seja trocada e evita de estragar. Lembra quando eu falei da revisão preventiva? Porque se eu previno e troco a corrente, eu evito que o restante do conjunto seja estragado. Seria uma catraca e a coroa. A catraca é o cassete. Então, vamos dizer assim, se esse conjunto não é trocado a corrente, ela danifica o restante. E aí fica bem mais caro. Foi onde que eu falei de ter uma revisão preventiva para evitar um gasto maior. Tá? Só que em períodos de chuva, esse cuidado tem que diminuir. A gente sabe que 1.000 quilômetros é muito para um período de chuva. Tá? Tem casos de cliente nosso que participa de competição que em época de chuva ele faz revisão todo mês. Por quê? É o que eu falo, pessoal. O cara numa corrida ele não pode contar com imprevisto. Ele está ali disputando um pódio, às vezes, e ele prefere fazer a revisão direto e ter a certeza de que a bike está perfeita. E o que eu vejo muito acontecer é também a preparação da bike para o evento. Às vezes, coincidiu do evento tá ali, sua bike só está com 500 quilômetros. Vamos dizer, eu criar uma situação. Aí tem cliente que fala assim, mas o Daniel falou que só tem que dar revisão a cada 1.000 quilômetros. Não é, gente. Eu falo 1.000 quilômetros é o mínimo possível. Então, a pessoa que tiver condição de fazer antes, é legal. Aí, voltando, vamos supor que tem o evento, próximo evento agora é Pirinópolis, né, Alessandro? Que estamos esperando só a definição aí do calendário para eventos, por causa da pandemia. Vamos supor que você está com 500 quilômetros rodados, 600. Mas o evento está aí. Você não vai para um evento grande, igual tem as cidades históricas, uma pedalada tão grande, um evento que você às vezes se preparou o ano inteiro para estar nele e contar com a sorte. Então, tem casos que a gente faz o evento, ou a manutenção na bike antes do evento.
Você é uma testemunha disso. Toda vez que antecede cidades históricas, algum grande evento de vocês, você leva lá para a gente e a gente faz aquele check-up na sua bike, né? Vamos dizer assim. Isso mesmo. Então eu acho que deu para responder a Mariane. Eu falo muito isso assim, quando a gente começa a trabalhar na bicicleta do cliente sempre, que é o caso da sua, que eu trabalho lá, eu consigo ter o histórico dela, então eu consigo também estar avisando quando que precisa de manutenção. Esses dias mesmo eu liguei para o Wagner, a gente faz uma troca legal, ele cuida do meu carro e eu cuido da bike dele. Eu liguei para ele e falei, ó, Wagner, tá na hora de dar uma revisão de sua bike. Aí ele, ok, tá mesmo, eu tô até percebendo que tá. Por quê? Como eu tenho o histórico da bike, eu sempre tô fazendo manutenção nela, eu sei quando a bike dele tá chegando a cada 1.000 quilômetros, eu sei que a época que ela precisa. Então a gente lá na loja, a gente tem esse histórico de estar entrando em contato com o cliente e avisando ele que ele precisa de uma manutenção. Isso aí, Daniel, que você faz é muito importante, porque assim, não é em todo lugar que a gente encontra pessoas assim que trata da bicicleta da gente como se fosse um filho, ou fosse assim como se diz, uma pessoa que você tem que cuidar. Ó, mês tal, você tem que vir cá e trazer aqui para a gente fazer um check-up para ver o que está acontecendo. E assim, uma das vantagens que a gente tem em questão ao Daniel da performance é isso. É, ele cuida da bicicleta, ele sabe onde que ele tem que bater forte, onde que ele tem que bater fraco. Então, assim, isso é muito importante, gente. É escolher os lugares que a gente faz manutenção, bem criteriosos mesmo, porque, afinal de contas, assim, bicicleta hoje em dia está quase que virando um. Quase não, né? Por exemplo, para mim é um patrimônio. Né? Então você tem que cuidar do seu patrimônio, você tem que fazer uma reforma, você tem que fazer algo ali com algo aqui. Então isso é muito importante o que ele falou. Tá? Outra pergunta que surgiu aí, Daniel, eu esqueci se eu acho que foi o Rafael que perguntou, é sobre a suspensão. A suspensão também entra nessa questão de distância? Como é que é? Você fala a manutenção da suspensão? Isso, é revisão, suspensão, manutenção, essas coisas. A suspensão, Alessandro, ela é um pouco diferente da quilometragem, porque ela é feito horas uso. Todo o Ah, treinamento que a gente faz da RockShox, da Fox, fizemos agora ultimamente o da Manitou, uhum. que tá vindo equipando algumas bikes que a gente vende, as empresas elas orientam hora uso. Porque às vezes eu tenho cliente lá que ele não pedala distâncias longas, mas a modalidade dele exige muita hora em cima e pouca quilometragem. Um Ah, exemplo é o pessoal do downhill, aham. eles do dirt. Então, assim, A gente costuma dizer tiro curto, né? isso. Às vezes eles ficam ali várias horas treinando naquele lugar e distâncias curtas. Enquanto que a modalidade que a gente pratica, o cross country, igual o trip trail, né, que é essas distâncias longas, a gente Aham. fica muitas horas em cima da bike ali e muitos quilômetros, né? Certo. E um exemplo, a RockShox, ela orienta aí na casa de 80 horas uso, seria feita uma manutenção. Eu sei que devido à nossa realidade, é, 80 horas uso fica bem precoce, a gente já abriu suspensão com 80 horas uso, o óleo tá novinho, tá limpinho. Mas é a sugestão do fabricante, né? E cada marca tem sua sugestão. A Fox tem uma sugestão, a Manitou é outra sugestão, RockShox, mas todas feitas em cima de hora uso. A gente sabe que o período de chuva ele é uma
pessoal tá falando que você tá sem áudio, Daniel. Ó, tá ouvindo som? Deixa eu... Vamos. Voltou aí? Voltou o áudio? Voltou o áudio, gente? Do Daniel, o meu. Tá todo mundo ouvindo? Como é que é? Ok, voltou, beleza. Gente, Isso. desculpa aí, nós estamos evoluindo para esse meio aí das lives. Lá na loja a gente também está fazendo, estamos tentando melhorar isso aí. Aí peço desculpa aí. Então, o que eu estava falando a respeito das suspensões. Eu aconselharia as pessoas, pelo menos a cada 6 meses, fazer uma manutenção na suspensão. Isso é muito importante, que vai evitar da suspensão arranhar. Algumas pessoas chegam lá na bike, lá na loja, a hora que a gente vai trabalhar na suspensão da bicicleta, já está com tanta sujeira que arranhou a canela dela, que a gente chama ali a mesa crawl. E aí, dali para frente, ela começa a apresentar folga, e com essa folga começa a entrar mais sujeira e atrapalha o funcionamento. Com sujeira ali dentro, a sujeira entra no óleo, o óleo muda a viscosidade, muda o funcionamento da suspensão. Então, é o que eu falei, é a questão da manutenção preventiva. Se a gente faz essa manutenção preventiva, a gente evita chegar nesse caso extremo da suspensão arranhar. Só que eu estou falando assim, de uma pessoa que anda com frequência aí de 3 a 4 vezes por semana, numa intensidade tranquila, lazer. O pessoal que busca a nossa loja, que compete, esse período é reduzido, período de revisão. Eu falei a cada 6 meses, mais ou menos, só que o pessoal que compete é antes, porque eles levam a bicicleta a uma condição bem extrema, igual eu te falei, a bike não pode estar mudando o comportamento dela ali porque entrou sujeira, senão ele pode, numa determinada prova, errar uma curva. Então, o pessoal da competição é antes, viu, gente? A gente está falando de uma condição aqui de lazer, de passeio, tá bom? Mas, vamos dizer assim, para ficar fácil para o pessoal aí, a cada 6 meses, no mínimo. Entendi. Não, e é importante porque isso aí sobre a questão da entrada de sujeira, porque com certeza o desgaste, o desgaste vai ser muito maior, né, Daniel? E hoje em dia, sim, suspensão é bem, como diz, é uma coisa bem importante, né, nas bicicletas de alta performance. Quando você fala é, sobre bicicleta de competição e bicicleta de, de passeio, a gente entende que existe uma diferença, né? Mas, assim, hoje em dia quase que, assim, não, assim, eu falo assim, em questão de performance. Em questão de performance. Às vezes a gente acha que, em questão de performance, as bicicletas são diferentes mesmo, correto? Né? Agora, em questão como é que fala? De ser uma bicicleta igual, por exemplo, eu tenho uma bicicleta, uma hoje de carbono. O cara que corre também tem uma hoje de carbono. É isso que eu estou querendo dizer, né? Quando você fala de alta performance, existe uma diferença de manutenção para essa de alta performance, diferente para essa de cicloturismo, vamos dizer, né? Que a gente fala, porque cicloturismo normalmente é longa distância, né? Existe essa diferença? Em propósito diferente. Então, quando eu falo assim, bicicletas que são utilizadas em competição, Uhum. por causa da condição que a pessoa vai estar levando. O atleta vai levar ela ao extremo.
Ele não Uhum. pode dosar a bike. Ele tem que tirar o máximo Certo. dela. Então, por isso que a gente fala muito da revisão preventiva. Para o atleta ter a segurança de chegar numa Certo. competição e, e poder imprimir toda a potência que ele tiver, entrar numa curva e acionar o freio, igual a gente está falando de suspensão, o freio também é um item muito importante, e ele poder usar ela no limite, igual é Aham. feito num carro de Fórmula 1, onde o piloto vem na velocidade máxima e usar o equipamento. Certo. Quando eu falo de bike de competição, é nesse sentido. É, eu mesmo tenho uma bike que seria uma bike de competição, poderia levar ao extremo, só que como hoje eu não participo de competição, eu faço mais passeio, eu não consigo tirar o que a bike está proposta, eu não desço numa velocidade que a bike conseguiria atingir, eu não consigo levar ela ao extremo de frenagem, de um aquecimento de disco. Então, quando eu Aham. falo de uma bike para competição, é mais nesse sentido, porque eu sei que hoje a bike que o pessoal anda pedalando longas distâncias, ela às vezes é a mesma que uma pessoa está competindo. É só a aplicação diferente. O atleta, ele usa ela ao extremo mesmo. Ele vai, vamos dizer assim, exigir e confiar na bike, no equipamento e na manutenção, no mecânico dele. É, eu falo muito lá na loja, eu falo para os clientes, a gente está lá para fazer o melhor serviço na sua bike, no seu equipamento. A gente cuida com o maior carinho, porque como eu tenho 22 anos que eu pedalo, e eu sei que eu tenho que entregar o melhor serviço para a pessoa acreditar que pode descer uma descida e confiar na bike, então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, assim, eu até falo para alguns clientes lá assim, cara, eu tenho a intenção de te entregar o melhor serviço por conta disso, para você ir para um determinado lugar e não preocupar com a bike, porque você já vai ter muitas coisas para preocupar. Igual eu falei, um terreno adverso, o clima, a alimentação, e a bike deixa para o seu mecânico, você pode confiar, e é nisso que eu falo. Por isso que tem hora que eu cito alguns atletas, porque o atleta ele leva a bike lá para a gente antes de uma competição, que é o caso que você faz antes dos seus eventos, você leva lá, a gente vai fazer o melhor trabalho possível para, na hora do evento, é um item a menos para você se preocupar. O atleta sempre faz isso. No que ele antecede uma competição, ele leva essa bike lá para a gente, no sentido assim, vou levar ali, eles vão deixar meu equipamento limpo, meu equipamento revisado, meu equipamento lubrificado, para que na hora da prova eu preocupe com a competição, com meus amigos, com meus adversários, e não precisar preocupar com o equipamento. É nisso que eu falo de bicicleta de competição. Mas eu sei que nos passeios hoje tem bicicletas de competição, que são mais leves, até para a pessoa pedalar mais tranquila e mais confortável, né? Uhum. Entendi. O, o seu Clébio perguntou aí sobre a questão dos tubeless. Quando que, assim, tem um tempo, por exemplo, às vezes o cara pedala aí 1.000 quilômetros e nunca trocou o líquido do tubeless, deixa acabar para depois ir lá e fazer. Existe um tempo, de tempo em tempo, para se fazer a troca desse líquido, de repor, nesses pedais que a gente propõe a fazer? Para a gente poder abaixar a calibragem do pneu e isso aumentar a aderência.
Quando isso era feito com a bicicleta de câmara, a gente tem aquele termo que a gente usa de frisada. Então, se você abaixasse muito a calibragem para aumentar a aderência e aumentar o conforto, tinha hora que a gente acertava a pedra e furava, né? Dá aqueles 2 furos que chama, lá fora eles chamam de snake bite, né? Que é mordida de cobra, porque faz 2 picadas, 2 furos. E esse era um problema para os atletas, pessoal da competição, que querendo rendimento, tinha uma linha tênue, né? Se abaixa muito a calibragem, furava snake bite. Se deixa cheia, a bicicleta fica desconfortável e de difícil tração nas curvas, na subida. Aí inventaram as rodas sem câmaras. E veio o líquido para quê? Porque a roda o pneu ainda continua furando. Tem gente que fala assim, eu pus tudo, nunca mais furei. Lá na loja a gente acontece demais de ver as pessoas furadas. Só que o líquido veio e vedou. A gente às vezes abre bicicleta para fazer a manutenção, tem 2, 3 espinhos fincados ali. Se ele estivesse usando o campo, Uhum. assim, hoje lá na loja a gente também fala em termos quilometragem, porque o líquido ele é uma cola e ele vai estar girando ali no pneu, ele está grudando, ele está tampando. Às vezes você furou e nem percebeu, o líquido vai gastar um pouco ali para vedar. Hoje a gente pede lá na loja, assim, e nessas 30 ele pode ter furado. Aí o que eu aconselho muito assim, é, é essa troca com o seu mecânico, né? Igual eu falei, lá na loja a gente tem esse controle, todas as manutenções dos clientes é arquivado, é guardado, e a gente vai orientando o cliente. Fulano, da última vez que você veio, a gente fez serviço sua bike e não repôs o líquido. Acho que está na hora da gente abrir e conferir. E isso funciona muito bem. Tem vezes que a gente abre e tá zero, a pessoa tá ali sem saber que estava sem líquido. Mas para ter um controle, a pessoa quiser ter um controle, a cada 3 meses, ela fazendo esse controle aí, eu consigo garantir para ela que ela não vai ficar na mão por falta de líquido, falta do selante. Show de bola. Daniel, só lembrando aqui, daqui 3 minutos a gente vai estar terminando essa primeira parte, tá? Então aí vai encerrar e aí a gente vai voltar de novo e aí eu te chamo de novo, beleza? Ok. Tá? Combinado. E quando a gente voltar, gente, eu vou fazer uma pergunta que o Cleitinho fez, que eu acho que também é bem importante, sobre a questão da calibragem do pneu durante assim, para o percurso de longa distância. Eu acho que isso é importante também, o Daniel falar para a gente, calibragem. Pelo que eu entendo, vai muito pelo peso da pessoa, vai muito pelo o estilo da bicicleta também.
Então, assim, ele vai deixar, vai falar isso aí na próxima entrada agora, que a gente está fechando agora a primeira hora, tá? Não sai daí, tá? Não esqueça, ó, vai ter um sorteio de brinde aqui, o Daniel vai sortear de lá e eu vou sortear de cá ali, ó. Então, a gente vai estar fechando essa primeira parte, tá? E já vai estar voltando. Então, por favor, gente, vamos ficar aí, vamos continuar aí, o papo tá bacana, tá? E não percam, porque fiquem atentos, porque as perguntas vai sair de dentro do assunto que a gente está conversando aqui. Beleza? Daqui um pouco a gente volta, tá? Daqui um pouco não, eu já estou voltando já. Eu só vou esperar os segundinhos acabar aqui e aí a gente já está voltando. Beleza, Daniel? Enquanto isso, o Combinado. Daniel tá com água. Tô Beleza? pronto aqui. Então, beleza. Só um minutinho. Valeu.